Abram suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 até o verso 29. A palavra do Senhor Jesus diz assim nessa noite: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos falar nossas cabeças. Eu pedi para a irmã Érica nos levar uma oração. Gratidão pela palavra de Deus, pedindo a condução do Espírito Santo nessa noite. Senhor Deus, Pai, nós somos gratos, Pai amado, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar em tua casa, Pai amado. Mais uma vez o Senhor nos permitiu ter liberdade de ouvir a tua palavra, de anunciar a tua palavra, Pai amado. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor não esquece de nós, mas o Senhor fala conosco todos os dias através da tua palavra, Pai amado. Que a tua palavra nessa noite, Pai amado, ela venha de encontro aos nossos corações, Pai, para que as nossas vidas, Pai, sejam cheias de ti, Pai amado, para que nós não venhamos desviar os nossos caminhos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai amado, mas que nós venhamos seguir o alvo, que é Cristo Jesus, Pai amado, que nos espera na vida eterna, que nos tem reservado, que tem guardado, Pai amado, o lugar da morada para cada um de nós, Pai. O Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, aquieta os nossos corações, aquieta as nossas vidas, Pai amado, para receber, Pai amado, a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a história da igreja de Tiatira, uma das sete igrejas, né, do Apocalipse, que nós vemos no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. A igreja de Tiatira, ela tem um contexto, né, ela não é um fato único, ela não tem um contexto único, exclusivo dessa igreja do passado, e que por acaso não se repete mais hoje em dia. Porque se nós notarmos, essa carta parece que foi escrita ontem, parece que foi escrita recentemente, há pouco tempo. E essa carta aqui, ela apresenta um perigo destruidor que sempre existiu, existe e vai
mundanismo. Das 7 cartas que foram escritas à Ásia Menor, esta é a carta mais longa e a que reflete o grande nível de pobreza moral e espiritual daquela igreja. Quando nós lemos essa carta, há apenas um versículo em que o próprio Senhor Jesus elogia essa igreja, que é o versículo 19. E nós temos outros 5 versículos, do verso 20 ao 24, que mostram ali, descrevem pecados terríveis, e também contém muitas advertências, chamando essa igreja para o arrependimento, para o abandono de pecado, para a conversão de caminho. Essa carta também nos mostra que uma igreja, ela pode cair seriamente e ainda assim ser considerada uma igreja. Essa carta ela nos mostra o avanço, o sucesso do mundanismo na igreja de Tiatira, os seus valores morais corrompidos, invertidos, as práticas ilícitas que vieram a ser toleradas e que dominaram inclusive os líderes da igreja. Feito essa breve introdução, eu quero trazer a mensagem desta noite sobre o tema: quando o mundanismo corrompe a igreja. Domingo passado, a mensagem foi que nós não devemos nos associar com descrentes ou incrédulos. Hoje nós vamos falar sobre o mundanismo, quando o mundanismo corrompe a igreja. E nós vamos fazer isso de forma versículo a versículo, tá? Então, o verso 18 do texto que nós lemos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Jesus estava falando para o anjo da igreja: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Mas que anjo é esse, irmão? Jesus está falando para o anjo da igreja? Então, a palavra anjo no grego significa mensageiro, aquele que anuncia, aquele que ensina a palavra de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, o mensageiro aqui daquele que estava sendo escrito, o anjo, é o pastor da igreja, era o pastor da igreja de Tiatira. E esta carta, o próprio Senhor Jesus instruiu João a escrever. É a maior carta dirigida à menor das igrejas, a menos importante das 7 cidades. Tiatira, ela não era um centro político ou um centro religioso. Na verdade, Tiatira era uma cidade militar, mas era um centro, tinha um grande centro comercial. Por Tiatira passava todo o comércio que ficava entre a Europa e a Ásia. Então todo o comércio de especiaria, de tudo, passava por Tiatira. Então, por isso, era quase impossível ser um comerciante em Tiatira sem fazer parte das associações comerciais da cidade. E não participar dessas associações comerciais era praticamente uma espécie de falência, de um suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade. E cada associação que existia tinha a sua divindade particular. E quando eles se reuniam, haviam banquetes, haviam comidas que eram sacrificadas aos ídolos. E essas festas também acabavam sendo repletas de libertinagem, daquilo que era contra a palavra de Deus. E aí eu quero trazer algumas perguntas de início. Diante desse contexto, é uma cidade comercial, que os comerciantes devem estar ligados às associações, eu pergunto para vocês: o que os comerciantes cristãos deveriam fazer nesse contexto comercial? Deviam resistir ou deviam participar? Manter a consciência pura ou entrar no esquema corrupto de infidelidade, de divindade, para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual deveria ser a posição dos comerciantes cristãos? Qual é a posição do cristão? Porque se ele se desliga da associação, ele perde a sua posição, perde a reputação, perde dinheiro.
Mas se ele participa da associação dessas festas, ele se mostra infiel a Cristo. Essa é a primeira pergunta, as primeiras perguntas que eu trago nessa noite. Porém, quando nós lemos aqui o verso 18, nós vemos aqui que Jesus aqui se apresenta como Filho de Deus. E quando ele diz que eu sou Filho de Deus, ele está enfatizando a sua unicidade, ou seja, eu sou o único, e a sua onipotência diante de Apolo. Apolo era o Deus do Sol, a falsa divindade da qual Tiatira era devota. Pois quando Deus ele diz que eu sou o Filho de Deus, essas coisas do Filho de Deus, ele está ressaltando que não existe outro Deus, que não existem outras divindades. Quando ele diz estas coisas, diz o Filho de Deus. A segunda expressão que nós achamos também nesse versículo diz assim: a segunda expressão é olhos como chama de fogo. E essa expressão ressalta o que nós falamos hoje de manhã, a onisciência de Cristo. Cristo tem um olhar investigador, ele tudo vê, ele tudo sabe. Diante dele, todas as coisas se revelam. Não existe nada que possa ficar oculto, que possa se esconder deste olhar. E este olhar também faz menção ao juízo de Cristo. O pastor John MacArthur, ele é pastor e teólogo, escritor, ele destaca que os olhos do Senhor são como dois lasers que penetram e investigam nas profundezas da sua igreja. Os seus olhos são como chamas de fogo. E por fim, a terceira expressão que nós encontramos nesse versículo, nesse verso 2 aqui, é a expressão gloriosa, que Cristo tem os seus pés semelhantes ao bronze polido. Então, essa expressão bronze polido, nós não temos certeza do que estava se referindo, qual era esse metal, qual é esse material, Mas transmite o quê? A ideia é força e transmite estabilidade. É essa que quer dizer que os pés do Senhor são semelhantes ao bronze polido. Ele tem força, ele tem estabilidade. Então, esse é o entendimento do verso 18. O verso 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Se nós lermos as outras cartas, as outras 7 cartas, nós podemos notar que não apenas nesta carta, mas nas outras 4 cartas às igrejas de Éfeso, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, Jesus utiliza essa expressão: conheço as tuas obras. E ele usa essa expressão para fazer elogios iniciais à igreja da qual ele está falando. E mais uma vez aqui, como na igreja de Éfeso, é destacada aqui a onisciência de Cristo. Falei hoje de manhã que a onisciência de Cristo é um atributo incomunicável dele. Só ele é onisciente, só ele sabe todas as coisas, só ele tem entendimento de todas as coisas. Então, a onisciência de Cristo é o conhecimento detalhado de tudo que estão fazendo, porque nada escapa à atenção de Cristo. Cristo está ciente das obras de amor que os crentes de Tiatira têm praticado para Deus e para o seu próximo. Então, Cristo tem essa onisciência, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e elas são maiores que as primeiras. Já o substantivo que nós vemos aqui no versículo obras tem um significado bem amplo, e além de amplo, ele tem duplo significado. Aqui ele se refere sobre as boas obras e as más obras daquela igreja, Mas nesse caso aqui, hoje, o texto chama a atenção para as boas obras que a igreja de Tiatira praticava.
As obras que Jesus conhece representam as condições espirituais em geral da igreja e não apenas aquilo que chamamos de serviço ativo, não apenas aquilo que nós fazemos e que todos veem, mas as obras em geral da igreja. A palavra obra aqui significa o caráter geral, né? O que é a igreja, qual é o caráter, qual é a essência da igreja, a natureza da pessoa que faz, mas também aquilo que ela faz. Então, não só da pessoa, mas aquilo que ela faz. Ou seja, Cristo conhece a intenção do nosso coração, não apenas o que fazemos, mas Ele conhece como nós fazemos. Esse que está se referindo aqui no versículo 19, conheço as tuas obras. Então, diante desse, que existem boas obras dessa igreja, vamos entender as obras da igreja de Tiatira. E essas obras, elas têm 5 qualidades. A primeira qualidade, no verso 19, diz que era uma igreja amorosa. Então, a igreja de Tiatira, ela possuía a maior das virtudes, o amor. O que faltava na igreja de Éfeso, havia na igreja de Tiatira. E lembrem que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos principais, que diz qual é? Amar ao Senhor, Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Lá em Romanos capítulo 13, verso 9, Paulo faz deste segundo mandamento uma regra fundamental do cristianismo: amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E lá em Tiago capítulo 2:8, Tiago diz que é uma lei régia, né? É uma lei áurea, é a lei de ouro no mar. Os cristãos de Tiatira, eles demonstravam tanto amor para com Deus como para com os outros. Então esse era uma primeira qualidade da igreja de Tiatira, era uma igreja amorosa. A segunda qualidade da igreja de Tiatira é que, ainda no verso 19, era uma igreja confiante. A palavra grega para fé é pistos, né? Que significa basicamente acreditar. Então, pistos indica uma convicção, uma fé convicta, uma fé madura, né? E também quer dizer alguém que está convencido. Quando diz que alguém é pistos, essa pessoa está convencida de alguma coisa, essa pessoa tem certeza de alguma coisa. Então a igreja de Tiatira era uma igreja amorosa e era uma igreja que tinha uma fé pistos, tinha uma fé verdadeira, eles tinham uma confiança sincera, eles tinham uma confiança genuína em Deus. Primeira característica, amorosa. Segunda característica da igreja de Tiatira, era uma igreja confiante. A terceira característica da igreja era fiel no serviço de Deus, ainda no verso 19. Os cristãos de Tiatira eram fiéis no serviço de Deus, ou seja, eles trabalhavam dedicadamente, ajudando os pobres em suas necessidades. Havia dedicação e cuidado com os doentes, com as viúvas e com as pessoas em geral. Então, era uma igreja que era amorosa, que era confiante e que era fiel no serviço a Deus. Se preocupava em servir verdadeiramente, se preocupava com aqueles que tinham necessidades. Era uma igreja que inegavelmente evidenciava o amor, a fé, e isso era manifestado por meio das suas atitudes, daquilo que ela praticava externamente, fora das suas 4 paredes, fora do seu meio, né, do seu convívio. A quarta característica da igreja de Tiatira é que era uma igreja perseverante. O adjetivo perseverante no grego é traduzido por paciência, indica resistir constantemente, ainda em tempos difíceis, ainda em tempos de perseguições, mas a igreja resistia, a igreja não desistia, ela resistia, né? Ela resistia.
É mencionada, essa palavra é mencionada 7 vezes em Apocalipse, e em todos os contextos significa perseverança dos santos. Esta palavra perseverança mostra também uma qualidade interior que se revela em esperar por Jesus, quando, em sua ausência, o crente testemunha firmemente em favor de Cristo, chegando até mesmo a enfrentar a morte por meio da perseguição, se preciso for. Mas ele persevera, ele testemunha perseverantemente em Cristo, ele espera em Cristo, ele tem paciência em esperar em Cristo. A quinta característica da igreja é que era uma igreja que progredia. A igreja não podia receber maior elogio do que esse dito nas palavras de Jesus. Ele diz assim: as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja ela estava em movimento, ela progredia, ela crescia. Tem muitas igrejas hoje que vivem, sabe como? Com as glórias do passado. No passado a igreja fez tanta coisa, aí vive de passado, parece um museu, né? Parece um museu. Mas aqui diz que a igreja ela progredia, ela estava sempre crescendo, progredindo, se movimentando. Por causa do amor, Tiatira recebeu palavras de elogio, enquanto a igreja de Éfeso recebeu palavras duras de repreensão. Jesus disse aos cristãos de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tá? Contudo, é importante nós chamarmos a atenção, é importante nós frisarmos que estas qualidades não faziam parte do caráter cristão de todos os membros da igreja de Tiatira. Essas qualidades, elas eram limitadas somente a um pequeno grupo dessa igreja, aqueles que eram verdadeiramente cristãos. Qualidades essas são de quem é verdadeiramente cristão. E aí eu quero perguntar para vocês nessa noite: será que nós, cristãos da igreja moderna, amamos a Deus, que é o próximo como a nós mesmos? Temos tido uma plena confiança em Deus? Ou nós murmuramos e duvidamos dele em meio aos desafios da vida? Somos fiéis no serviço cristão? Ou nos fazemos isso de forma tímida, de forma muito mínima? Somos perseverantes? Ou nós somos inconstantes na fé? Uma vez estamos fortes, animados, outra vez estamos cabisbaixo, descendo ladeira abaixo espiritualmente. Como é que nós somos? Perseverantes ou inconstantes? Sobe e desce, sobe e desce. Temos avançado, crescendo na vida cristã por obras piedosas, ou nós estamos estacionados no comodismo? Já fiz muita coisa pela igreja. Não, mas hoje eu não tenho mais tempo, então o tempo que eu tenho é para descansar. Como é que nós estamos? Versos 20 e verso 23. Diz a palavra de Deus: tenho, porém, contra ti o toleraste essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora, nesse momento, Jesus passa dos elogios para uma repentina e dura avaliação crítica contra aquela igreja. Sai dos elogios e começa a criticar aquela igreja, porque estava dando
importância para quem e para o que não devia. Conhecendo esses detalhes, porque Jesus ele é onisciente, então ele conhece todos os detalhes. Jesus agora então sonda a sua igreja e reprova algumas características dela. Jesus acabou de elogiar 5 características dela, mas de imediato agora Jesus reprova outras características da igreja que já tinha. E nós vemos aqui então que Jesus começa repreendendo a igreja por ela tolerar uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher aqui no texto diz que era uma falsa profetisa que estava espalhando heresias perigosas no meio da igreja, onde muitos foram influenciados, foram seduzidos pelo aquele falso ensino e acabaram se corrompendo. Essa profetisa aqui, que alguns defendem que é figurado, pode ser algum falso profeta, alguma falsa doutrina que estava sendo pregada, ensinada dentro daquelas igrejas. Então podemos ver aqui como uma figura, mas no texto é chamada de Jezabel. Essa mulher fingiu saber a solução para vencer Satanás. Ela disse que era preciso conhecer as coisas profundas de Satanás, que era preciso conhecer o pecado, na ideia de que eu só posso combater aquilo que eu conheço. Essa seria a ideia. O falso ensino é que não se pode vencer o pecado sem antes pecar e ter experiência. Eu preciso pecar para saber como me defender desse pecado. Esta falsa profetisa estava exercendo uma influência tão maligna na igreja como Jezabel, lá do Antigo Testamento, a mulher do rei Acabe, que tinha exercido em Israel e que introduziu em Israel culto pagão a Baal. E quando ela faz isso, ela misturou religião com prostituição. E aí nós chamamos de prostituição cultual. Quando nós fazemos isso, nós prostituímos o culto ao Senhor, nós prostituímos o serviço ao Senhor. Jezabel, lá do Antigo Testamento, ela não somente perseguiu os profetas de Deus e o matou, mas também promoveu o paganismo no meio de Israel. Promoveu a adoração a falsos deuses, a deuses pagãos no meio de Israel. Muitas igrejas evangélicas hoje cometem o mesmo erro da igreja de Tiatira. Como? Tolerando falsos pastores, tolerando falsos pregadores nos púlpitos e nas suas lideranças. Na maioria das vezes a igreja não tem nem discernimento para diferenciar o certo do errado, sabendo que é verdade, que é mentira. Hoje o que nós vemos é uma inversão de valores que está presente nas igrejas. O errado é dito como certo, o certo é dito como errado. Pregadores curandeiros, triunfalistas da teologia da prosperidade, místicos, cheios de amuletos, de patuais, que são seguidos, são buscados nas redes sociais, muito mais do que aqueles pregadores que se preocupam em trazer o genuíno, o puro e o simples Evangelho de Cristo. Por isso, é muito mais conveniente para o ego dos muitos evangélicos enganados apoiar esses pregadores do que aqueles que se esforçam para realmente pregar a palavra de forma íntegra, de forma fiel. E é por isso então que as igrejas que se preocupam em pregar o evangelho do arrependimento, do abandono de pecado, geralmente essas igrejas estão mais vazias. Mas aquelas que pregam riqueza, que pregam cura, uma vida livre de problemas, libertação, associação com o pecado, ou seja, eu sou crente, mas não tem problema de eu pecar, tudo pode. Essas igrejas estão lotadas. E cada vez abrem o que nós chamamos, cada vez abrem novos currais espirituais. As pessoas ali são encurraladas, de uma forma que ficam presas, não conseguem sair daquele espaço. A igreja de Tiatira não apenas tolerava o mal,
como também se mostrava orgulhosa e mostrava que não desejava mudar de atitude. Vou ficar como está, está tudo bem. O Senhor deu a Jezabel, como diz aqui no texto, deu tempo para que se arrependesse. O Senhor deu tempo a essa falsa profetisa para se arrepender, mas o texto diz que ela se recusou, ela não quis. E o texto diz que ele também dá tempo para aqueles que eram seus seguidores, aqueles que estavam se deitando, que estavam adulterando com ela. Deu também tempo para eles, para que eles tivessem a oportunidade de voltar atrás. Os olhos do Senhor, que o texto que John MacArthur diz são como dois lasers, profundam e examinam profundamente. Esses olhos, eles examinam os nossos pensamentos, as nossas motivações. Por isso, o julgamento do Senhor, ele é perfeito. Porém, queridos, quando o pecador rejeita a oportunidade de arrependimento que Deus lhe concede, sem dúvida alguma, ele está escolhendo a morte e a distância do Deus misericordioso e amoroso, para se colocar diante de um Deus sem piedade, santamente irado, e que irá julgar no grande dia. Verso 22 diz: eis que aproxima de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Antes de executar o juízo sobre a igreja de Tiatira, Jesus primeiro disciplina a igreja. A disciplina, queridos, por mais a disciplina de Deus, por mais que às vezes seja dura, ela sempre está cheia de amor. Deus disciplina quem Ele ama. Então a disciplina de Deus, ela é uma disciplina amorosa. A disciplina de Deus, a intenção é o nosso crescimento, a nossa santificação, a nossa comunhão com Deus. A disciplina de Deus, ela vem para nos corrigir, para nos trazer de novo a trajetória de vida, quando nós estamos vacilando, quando nós estamos aí andando, começando a pisar em caminhos errados. Deus vem e nos traz de novo, e usa isso muitas vezes a disciplina. Jezabel estava colhendo aquilo que ela mesma plantou, que ela mesma semeou, Ela não se arrependeu dos seus pecados, ela não se arrependeu das suas heresias abomináveis. Foi dada uma nova chance, foi dada uma chance para ela. Jesus então diz que, a palavra diz que Jesus trouxe um sofrimento, prostrou ela em cama, ela adoeceu gravemente e morreu. Os versos 24 e 25 diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai que tendes até que eu venha. Como eu já falei, alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino das práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os seus ensinos, estavam praticando isso para a sua própria destruição. Porém, nessa igreja havia aquilo que nós chamamos de remanescente fiel. Quem são os remanescentes? São as pessoas que permanecem firmes, mantêm a sã doutrina, se agarram na verdade. E a essas pessoas, Jesus encoraja. Jesus então encoraja os crentes de Tiatira, que conseguiram se manter afastados dessas doutrinas perniciosas, dessas doutrinas falsas, das práticas pecaminosas de Jezabel, daquilo que Deus condena, que é a questão das coisas profundas de Satanás. E o Senhor não faz qualquer exigência especial
específica para eles, apenas que se mantenham firmes, que resistam ao mal e tenham fé em Jesus. Esta era a exigência que Deus fazia para o povo, para os remanescentes, aqueles que permaneciam fiéis e firmes na sua doutrina. Na igreja de Tiatira havia 3 classes de pessoas. O verso 24 falava que aqueles que eram fiéis, o verso 20 daqueles que estavam tolerando o pecado, e no verso 20 a 22 aqueles que estavam vivendo no pecado. E essas 3 qualidades, esses 3 tipos de crentes que tinham na igreja de Tiatira, podia dizer assim, que a igreja estava bem por causa dos fiéis, uma parte da igreja estava bem por causa dos fiéis, aqueles que eram fiéis. A igreja estava em perigo por causa daqueles que toleravam o pecado, e a igreja estava mal por causa daqueles que estavam no pecado. E Jesus sabe distinguir uns dos outros. Numa igreja, queridos, há gente salva e a gente perdida, há trigo e a joio. Mas a partir de agora eu quero mostrar para vocês as promessas de Cristo para a igreja. Nós vemos ali Cristo falando bem daquela igreja, elogiando aquela igreja. A gente vê depois Cristo criticando a igreja. E agora vamos ver no verso 26, 29 e 10, Cristo fazendo promessas para a igreja. Verso 26 a 29 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas de Jesus às 7 igrejas falam do vencedor e das promessas para o vencedor, daqueles que são fiéis até o fim. Mas aqui, essa promessa descrita, essa fidelidade, aqui nessa parte, Jesus descreve então a fidelidade às obras de Jesus. E o que é que nós podemos entender como fidelidade às obras de Jesus? É simplesmente guardar a sua palavra, guardar o seu ensino, observar os seus mandamentos, obedecer o Senhor até o fim, mesmo quando tropeçamos. Quando nós tropeçamos, devemos prosseguir e continuar nos obedecendo. Não é a ideia de que não, já que eu já pequei mesmo, eu vou continuar pecando. Não, a ideia é se eu tropeçar, se eu pecar, eu devo continuar obedecendo. Cristo aqui então faz 2 promessas, e somente aqui para Tiatira e para a igreja de Pérgamo ocorre essa dupla promessa. A primeira promessa de Jesus é dar como recompensa ao vencedor obediente autoridade sobre as nações. A autoridade que nos entrega aos seus seguidores é a mesma palavra usada por Jesus antes da sua ascensão ao céu, lá em Mateus 28, 18, que diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E esta promessa então chama a atenção lá para o Salmo capítulo 2, verso 8 a 9, que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Este é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Cristo, é um salmo que anuncia Cristo, retrata aqui o cetro de ferro de Cristo, e simboliza aqui a autoridade de Cristo, que com o cetro de ferro iria governar, iria exercer disciplina, iria impor juízo sobre a terra. Por Cristo, o crente que vencer terá autoridade de governar, disciplinar e julgar, assim como Cristo fez e faz. Mas para isso, para que nós possamos ter a autoridade de governar, disciplinar e julgar, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, pois a autoridade, o disciplinar e o julgar que pertence ao Senhor é por meio da sua palavra. Muitos crentes estão
estão se mundanizando, estão culpando os pastores que não ensinam de forma correta. Mas eu pergunto, e o que você como cristão tem feito? É fácil culpar o pastor, mas o que é que você tem feito como cristão? Você tem buscado conhecer a Deus através da sua palavra? Você tem tido momentos de oração? Tem meditado, tem se autoavaliado quando você está diante dos ensinamentos de Deus? Tem tido comunhão com os santos? E é com os santos, não é com qualquer um, é com os santos, aquele povo que é separado como nós somos. Temos sido obedientes? Ou será que você tem assistido a todo tipo de vídeo, de filme? Tem lido todo tipo de livro, de revista? Lê tudo, menos a Bíblia? Só ora quando vai dormir, quando vai se deitar? Não tem levado em conta, nem posto em prática os ensinamentos bíblicos que recebe? Tem tido muito mais comunhão com impuros do que aqueles que podem edificar a sua vida? Tem se portado, tem falado, tem se vestido como o mundo e como todo mundo? Quem tem sido nós? Como nós temos nos portado? Como nós somos? A segunda promessa de Cristo diz que ao vencedor obediente dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 22:16 diz que Cristo é a estrela da manhã. E os santos que governam com Cristo e brilham com o fulgor das estrelas da manhã. Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa recompensa. Apocalipse 22:4 diz que nós o veremos face a face, viveremos com Ele eternamente, desfrutaremos dele e reinaremos com Ele eternamente. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que perseverarem até ao fim. Concluindo, queridos, irmãos, vocês conseguem perceber, conseguem entender, quando nós juntamos a mensagem do domingo passado com essa mensagem de hoje? Vocês conseguem perceber como é sutil, como é perigoso o mundanismo para nós e para a igreja do Senhor? Nós nos misturarmos com qualquer coisa, que são as nossas práticas diárias, as cotidianas, muitas vezes que são lícitas, que os ensinos do mundo corrompem. O mundo não corrompe agora aqui. O mundo corrompe lá no meu trabalho, aonde eu me divirto. O mundo corrompe no celular que eu tenho, no que é lícito, que é no meu dia a dia. Será que vocês conseguem perceber que nós devemos ter cuidado por onde nós andamos, com quem e com o que nós nos relacionamos, para que não sejamos contaminados pelo maligno? Conseguem perceber que nós não podemos nos sentir como muralha diante das investidas do mal? Sinta, não pense que você é um crente muralha, que está preparado para qualquer coisa. Pode vir. Nós não somos esses crentes. Consegue perceber que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da Sua palavra para nos ensinar e nos orientar? Consegue perceber que não é suficiente para nós apenas sermos presentes nas atividades da igreja, mas que nós precisamos ter um relacionamento diário e todo momento com o Senhor? Essa carta que nós lemos agora, ela termina com uma clara advertência de Jesus, dirigida não somente à igreja de Tiatira,
é dirigida para a igreja de hoje, dirigida aqui para Arenópolis, 2024. A carta termina da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem de Jesus para nós nesta noite. Nós possamos realmente ouvir o que o Senhor tem nos dito constantemente. Que o Senhor nos abençoe e a sua igreja abençoe o seu povo. E ao Senhor, não somente Ele, toda a honra, toda a glória